Meditação sobre Efésios, capítulo 5, versos 22 ao 28. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E hoje eu quero convidá-los para refletirmos enquanto casais. Eu diria que esse é um devocional para casais, baseado nesse texto de Efésios, nessa brilhante carta do apóstolo Paulo, cujas fontes possíveis têm relação às visitas de Efésios a Roma. Livro que tem como principais personagens Paulo, Tíquico e os Efésios em si. E se fôssemos eleger uma palavra-chave para esse livro, seria vida prática em Cristo. Possível que Paulo tenha feito essa carta 60 anos depois de Cristo e ele divide essa obra em 3 grandes blocos. Os capítulos 1 ao 3 introduzem princípios relativos ao que Deus tem feito. O segundo grande bloco, os capítulos 4 e 5 expõem princípios sobre a nossa existência atual. E o capítulo 6, como último bloco, apresenta princípios a respeito da nossa luta diária. Algumas curiosidades sobre a carta de Efésios é que a expressão em Cristo, e aqui eu abro um parênteses, tudo é nele, por ele, para ele, através dele, fecho parênteses, a expressão em Cristo é usada por Paulo aproximadamente 35 vezes nessa epístola, ou seja, toda recomendação é possível em Cristo. Outra curiosidade é que Efésios, Colossenses e Filemão, esses livros foram escritos na mesma época. Há falas de bênçãos de Deus em Jesus e a salvação pela graça. Há falas sobre a vocação dos gentios e a vida da igreja em meio à sociedade. Há falas sobre a batalha espiritual dos cristãos, a sua luta diária e várias considerações de Paulo. E quando ele chega nesse ponto da carta, do capítulo 5, no versículo 22, ele trata da caminhada na vida conjugal. Por isso que eu comecei dizendo que esse poderia ser um devocional voltado para casais. E aí Paulo dá recomendações para as mulheres, recomendações para os homens, recomendações práticas que tratam de obediência, respeito, os papéis, fala da autoridade. E Paulo coloca um padrão. E eu acho que resolveria todos os problemas da vida conjugal se esse padrão fosse seguido à risca. Ele fala que, assim como a igreja é obediente a Cristo, as mulheres deveriam obedecer em tudo aos seus maridos. E ele instrui que os maridos amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, cuidando dela, instruindo ela, purificando ela com a palavra. E ele fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pureza, perfeição, sem manchas, rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. E o homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Incrível, queridos, como de uma forma tão simples, mas tão complexa e profunda. Se seguíssemos esse gabarito, nossos casamentos seriam um verdadeiro céu na terra. E os de muitos que me acompanham nesse devocional já o são. Marido, se você fosse imagem e semelhança de Jesus no trato, na santidade, na revelação, no amor para com o Pai,
na entrega, na disposição, no amor sacrificial, no despojamento, no caráter, no temperamento, na sensibilidade. Qual mulher não se submeteria a você, quanto mais a sua esposa? E mulher, se você se relacionasse com o seu marido como a igreja de Cristo se relaciona com Jesus, quão favor, quantos benefícios você não receberia do seu marido? Quão fácil seria ser amada por ele? Paulo fala que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Jesus, na relação com a igreja, ele não buscou o seu benefício, ao contrário, ele buscou salvá-la, aperfeiçoá-la, mesmo conhecendo profundamente os seus defeitos. Marido, eu te pergunto carinhosamente nesse momento, mesmo conhecendo os pontos de melhoria, as dificuldades da sua cônjuge, você tem amado ela como Jesus amou a igreja? Você tem dado a sua vida por ela? Reflita como Jesus te trata, marido, porque você é a igreja. Assim você precisa tratar a sua esposa. Jesus te trata com rispidez, com dureza, com negligência, com truculência, com desrespeito, com egocentrismo, com egoísmo, com violência física, emocional, com privação, com demonstração de estresse, impaciência, com irritação. Ou Jesus te ama, te espera, sempre te dá chances. Você é a igreja. É como se fosse a esposa nessa relação, aliás, o é nessa figura. Esse precisa ser o modo que você precisa tratar a sua esposa. Marido Jesus, esposa igreja. E você, mulher igreja, adora, cuida, serve, trabalha para, se entrega, se adorna, respeita, se submete, teme, treme, honra, proclama, louva, elogia, dá o melhor, a primícia para o seu marido, da mesma forma que a igreja o faz para Cristo. Mulher igreja, você se submete à instrução, assim como a igreja se submete à instrução de Cristo. Você se deixa ser aperfeiçoada, tratada, purificada, aperfeiçoada pela lavagem da água, pela palavra de Deus, pelo seu marido sacerdote ministrando a sua vida para trazer você para perto dele sem manchas, rugas ou qualquer outro defeito. Essa é a relação prevista e cujo resultado é a felicidade, é o céu na terra, é a adoração, é a comunhão perfeita. Está aí o maior e melhor retrato e receita para um casamento feliz. E o resultado dessa relação, assim quando Jesus, quando se relaciona com a igreja, produz filhos para a glória de Deus, expansão, transformação, salvação, libertação, cura, alcance de cidades, estados, países. Um casamento que segue esse padrão vai produzir frutos de bênção que vão alcançar pessoas, referendar situações de ruínas, causar transformação, gerar alimento, aconchego, exemplo, testemunho para muitas famílias da terra. Que sigamos, casais, esse padrão de Paulo, esse padrão da palavra de Deus, esse modelo, porque nós somos membros do corpo de Cristo e porque ninguém odeia seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Que Deus abençoe os nossos casamentos. Que Deus nos dê graça e condição a cada marido de amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a cada esposa que deve respeitar o seu marido como a igreja o faz com Cristo. Deus abençoe e até a próxima meditação.